Meus irmãos, mais uma vez a graça e a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, um texto que se encontra, alguns versículos que se encontram na carta aos Efésios, capítulo 3. Abra sua Bíblia e você que for encontrando, à medida que for encontrando e puder, coloque-se de pé. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor para a nossa exposição bíblica, ministração da palavra do Senhor nessa noite. Carta aos Efésios, capítulo 3, e a princípio, meus irmãos, nós vamos ler apenas dos versículos 10 ao 13. Os irmãos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, reconhecemos as nossas limitações e agora suplicamos a graça, a iluminação do Espírito Santo do Senhor, para que possamos compreender um pouco mais da Tua Palavra. Ministra os corações ao Espírito Santo, alcança cada um que aqui está, e cada um que está em casa nos acompanhando, aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente. Assim é o que nós oramos, na dependência do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode sentar. A igreja de Deus é uma expressão do poder e da glória de Deus. A igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, é uma expressão do poder e da glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos continuamente meditar, procurar entender qual a natureza da igreja, qual o propósito da igreja, o que Cristo, o que Deus estabeleceu para esse povo que Ele salvou, chamou e capacitou e chama de igreja. Isso é necessário, irmãos, porque, em primeiro lugar, vivemos em uma época em que virou moda falar mal da igreja de Cristo. E aqui nós devemos aprender uma coisa muito importante, que a igreja de Cristo, ela é preciosa para o Senhor. Ela foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E nós devemos aprender que uma coisa são as comunidades locais que, por vezes, por desobediência à palavra de Deus, podem entrar em crise, em conflito e até mesmo podem se acabar. Isso em sua representação local, comunitária. Mas a igreja de Cristo, irmãos, ela não está reduzida, limitada a 4 paredes de uma igreja local ou de uma denominação. A igreja de Cristo está espalhada sobre a face da terra e continua avançando, crescendo, glorificando o nome do Senhor. Então nós devemos ter esse discernimento para não estarmos de alguma forma maculando a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor. E nós também devemos ter, em segundo lugar, a compreensão de que há também uma verdadeira confusão em nossa época, em nosso tempo, a respeito do propósito da igreja. Muitos acham que simplesmente
Igreja é você alugar um lugar, colocar uma placa e ali começar com atividades que vêm em sua cabeça. E não é assim, irmãos. A igreja, ela tem um propósito. Ela foi estabelecida por Deus para cumprir uma agenda que vem de Deus, que vem da palavra de Deus. De maneira que a igreja não foi estabelecida pelo Senhor. Jesus não morreu na cruz do Calvário para estabelecer um povo que promove entretenimento, porque a igreja de Cristo não é uma casa de espetáculo, uma casa de show. Jesus não morreu numa cruz para que a igreja dele, o povo dele, se tornasse uma ONG, com um assistencialismo desprovido do evangelho, da mensagem da cruz, do discipulado. Isso não é a igreja de Deus. Tampouco a igreja de Cristo é uma fábrica de milagres, de maneira que as pessoas são atraídas para a igreja pelos milagres, pelos espetáculos. Não. A igreja do Senhor tem uma agenda, tem um propósito, tem uma finalidade. É glorificar a Deus, é testemunhar do evangelho, é cumprir com a agenda que Deus mesmo estabeleceu para a sua igreja. De maneira, meus irmãos, que se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, uma igreja bíblica que reconhece Jesus como cabeça e a palavra do Senhor como única regra de fé e prática, você e eu, nós precisamos ter noção de que nós fomos inseridos em algo tão glorioso, tão extraordinário, que nós só vamos ter noção do que significa realmente a igreja de Cristo e fazer parte da igreja de Cristo quando nós estivermos lá, na glória, reinando com Ele pelos séculos dos séculos, porque esse é o destino da igreja. O destino da igreja é reinar com o seu Senhor pelos séculos dos séculos. De maneira, meus amados, que à luz das Escrituras, nós aprendemos que a igreja de Cristo, ela é composta pelo povo que é o povo mais abençoado da face da terra. Sim, se você faz parte da igreja de Cristo, não fique pensando que você não é uma pessoa abençoada. A igreja do Senhor é composta por um povo que é o povo mais abençoado da face da terra. Está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, quando a palavra do Senhor diz que Deus, o Deus bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. A igreja não é só o povo mais abençoado da face da terra, mas a igreja de Jesus também é o povo mais poderoso da face da terra. E não porque a igreja tem poder em si mesma, mas é porque o dono da igreja é poderoso. Não só poderoso, mas é todo poderoso, ele é onipotente. Não são, meus irmãos, as grandes potências ou os países mais ricos do mundo que detêm o maior poderio. É a igreja de Deus. Esse povo é o povo mais poderoso da face da terra. Em Atos 1:8 a palavra diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E aqui na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 19 a 23, vai confirmar que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele está operando na igreja do Senhor. É por isso que a palavra diz que se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a face do Senhor, a palavra diz: então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O Senhor move, irmãos, quando a igreja clama. O Senhor dá vitória ao seu povo. E a igreja também recebeu a missão mais gloriosa que um povo poderia receber na terra. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Em um mundo que celebra a mentira, a igreja foi chamada para testemunhar da verdade do Evangelho.
E não há uma verdade relativa, há apenas uma verdade. E essa verdade, ela foi corporalmente assumida na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A igreja é embaixada do céu, a igreja, veja só, o que a igreja de Cristo liga na terra, é ligado no céu. E o que a igreja de Cristo desliga na terra, também é desligado no céu. A igreja recebeu a ordem do seu Senhor para ir por todas as nações, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou, ensinando os homens e mulheres a obedecerem a Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, tem o seu princípio, o seu fundamento, o seu propósito, tudo estabelecido por Jesus e para Jesus. E mais, a igreja do Senhor, ela é o único povo que está vivo espiritualmente sobre a face da terra. O único povo que espiritualmente está vivo é o povo do Senhor, que foi comprado pelo sangue de Cristo e que está na igreja do Senhor. Fora da igreja do Senhor não há vida espiritual. E a igreja do Senhor, não estou falando de denominação, estou falando da igreja do Senhor que está em Cristo. Aqueles que estão em Cristo têm vida, mas aqueles que estão fora de Cristo estão mortos. Sim, isso mesmo. Aquele seu vizinho, seu parente, seu amigo, que não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, da vida dela, pode ter certeza que eles estão mortos espiritualmente. Essa é a realidade da palavra do Senhor. De maneira que, se você faz parte da igreja, saiba que você participa da obra mais gloriosa que existe. Essa obra é um projeto de Deus. Você está contribuindo para que o reino legítimo de Cristo seja pregado, propagado, estabelecido sobre a face da terra, e o reino impostor de Satanás e do diabo seja deposto. O inimigo será deposto e Cristo reinará sobre toda a terra. E a igreja hoje, ela caminha com esse estandarte do evangelho, dizendo que há somente um rei, há somente um Senhor, Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Filho de Deus. Por isso, entenda e tenha consciência, tenhamos consciência, irmãos, jamais será algo meramente humano. Não é. A igreja não é, não pode ser e jamais será um projeto humano. A igreja é um projeto de Deus, é algo da parte de Deus, jamais será algo que tenha a ver com a glória dos homens. A igreja não tem a ver com a glória dos homens. Portanto, se você está no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, procurando glória para você, entenda, nem eu nem você, nós não merecemos glória. Só quem merece toda a honra e toda a glória é o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz do Calvário. É o que nós encontramos na palavra do Senhor, é algo divino, é eterno e é imutável. Essa é, meus amados, a representação, a apresentação da gloriosa igreja de Cristo que nós encontramos nas Escrituras. E o texto que lemos está em um contexto em que o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, está tratando desse glorioso projeto de Deus ao estabelecer a sua igreja, o seu povo. Nos 3 primeiros capítulos que nós temos em Efésios, encontramos essa revelação, a revelação da gloriosa igreja de Cristo. E Paulo inicia o capítulo 3, que nós lemos, deixe a sua Bíblia aberta, afirmando que ele estava preso por causa desse projeto glorioso de Deus. Esse projeto de Deus em criar a igreja, uma igreja que é multiétnica,
multissocial, multirracial, multicultural, a igreja formada por judeus e gentios, agora espalhada pelos 4 ventos da terra. Essa igreja que não está mais restrita, limitada geograficamente, mas agora está espalhada sobre a face da terra, glorificando e exaltando aquele que é o único Rei, o único Senhor, Jesus Cristo. E nada pode deter o avanço da igreja. Nem César pode deter, nem Roma pode deter, nem o judaísmo podia deter, nem as religiões de mistério podiam deter a igreja do Senhor, nem o inferno, nem o diabo, nada pode deter a igreja do Senhor, porque ela é a manifestação do poder e da glória de Deus. Efésios 3, 1 a 6, nós vamos ter o mistério revelado. Essa igreja multiétnica e universal. Paulo inicia dizendo assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Em primeiro lugar, ele está preso não porque cometeu nenhum crime, mas porque estava pregando o evangelho que une pessoas que antes viviam separadas em inimizade, judeus e gentios. Sabe quem são os gentios? Nós que não somos judeus de sangue. Nós, eu e você, somos gentios. É esse o significado bíblico. E o que ele traz aqui é que agora em Cristo, Deus, ele recebe em sua glória, em sua presença, em sua comunhão, tanto aqueles que são da descendência natural de Abraão, quanto aqueles que são da descendência espiritual de Abraão, aqueles que têm a mesma fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, agora eles são recebidos pelo Senhor. E isso custou ao apóstolo Paulo, por pregar a verdade, custou a sua liberdade. E aqui ele vai dizer que não era prisioneiro de Roma, ele disse: sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. E ele vai falar de um mistério aqui. E o mistério aqui que ele vai falar, que antes estava oculto, não significa algo enigmático, obscuro, mas algo que estava oculto e agora foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. E que mistério é esse, meus irmãos, que nós encontramos aqui? Ele vai dizer no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Meus irmãos, para os irmãos terem uma noção do que significa isso, sobretudo lá no contexto que o apóstolo Paulo, ele viveu e foi inspirado para escrever esse texto. Um gentio, que naquele contexto era chamado de prosélito, aqueles que passavam a crer no Deus de Israel, era um estrangeiro, alguém que não fazia parte da nação de Israel e que desejava se achegar a Deus. O que é que esse prosélito precisava fazer? Ele precisava se unir ao povo de Israel por meio da circuncisão, deveria se submeter à lei de Moisés, abandonar todos os seus deuses e viver como aquilo que eles chamavam de estrangeiro residente entre os israelitas. Ele era acolhido, mas ainda havia certa distinção. O acesso dele era limitado e era mediado pela nação de Israel. Mas aqui em Efésios 2:3, Paulo revela algo que é extraordinário. Esse mistério agora plenamente revelado é que os gentios não precisam mais se tornar israelitas, judeus, para serem aceitos pelo Senhor. Eles não precisam mais entrar pela porta da lei. Por quê? Porque Cristo derrubou o muro da separação, reconciliou ambos em um só corpo e criou aquilo que Paulo vai falar aqui aos Efésios, um novo homem, um novo povo. Em Cristo, gentios se tornam co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa. A mesma bênção de Deus
sobre a vida de Abraão, está sobre a vida da igreja, está sobre você que serve ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, não se sinta uma pessoa que não é abençoada. Você quer mais o quê? Além da bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó na sua vida. O que é que você quer mais? Você já tem tudo. Ele tem te abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E a igreja aqui é apresentada como essa nova humanidade, essa nova comunidade, que é ao mesmo tempo multiétnica, multissocial, multirracial e multicultural. E ele aqui vai dizer que judeus e gentios são unidos, escravos e livres, juntos, no mesmo culto a Deus. Isso era algo inimaginável, meus irmãos, na antiga dispensação. E é por isso que hoje na igreja, sentam-se para adorar o mesmo Deus, o patrão e o empregado, o servo e o senhor, aquele que não tem muita condição social e também aquele que possa ter a maior condição social. Todos podem se reunir e em nome do Senhor adoram a Deus e Deus recebe a adoração de todos. Deus recebe escravos e livres juntos, ricos e pobres sentados à mesma mesa, a mesa do Senhor, homens e mulheres como co-herdeiros da graça. Nunca houve nada parecido na história do povo de Deus. É uma nova realidade, irmãos. A realidade trazida por Jesus Cristo para a sua igreja. John Stott diz assim: a igreja é a manifestação humana visível do plano cósmico de Deus. É essa manifestação gloriosa do Senhor. E é por isso, irmãos, que na igreja não há espaço para racismo. Diga amém. Não há. Porque somos um em Cristo. Olha a pessoa que está do seu lado, na sua frente, atrás, né? Se são crentes todos, somos um só em Jesus Cristo. Não faça acepção de pessoas, porque o Senhor estabeleceu que o seu povo é um só. Não há espaço na igreja para orgulho social ou acadêmico. Não há, irmãos. Não é porque alguém tem mais posse que vai sentar na frente, no meio, atrás, e aquele que tem menos posse vai ter que ficar lá no cantinho distante. Não existe isso na igreja de Cristo. E se em algum lugar está acontecendo isso, está errado, está contrariando a lei de Deus, a palavra do Senhor. Não há espaço para isso. Não é porque eu sou tão estudado, eu sou tão intelectual, já tenho um doutorado, pós-doutorado, eu não vou sentar ao lado do irmão, que o irmão não sabe nem falar direito. Olha, isso não é coisa de Deus, isso não glorifica a Deus. Não há espaço para isso na igreja do Senhor. Não há espaço, meus irmãos, para segregação, para grupinhos. Não, esse é meu grupinho, esse aqui é o meu grupinho. Ora, não existe isso na igreja do Senhor. A igreja há um só propósito, uma só agenda, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos. De maneira bem prática aqui para o nosso contexto, que todos os departamentos devem convergir para o mesmo propósito. Ah, eu sou do Ministério Infantil, só trabalho no Ministério Infantil. Está errado, você tem que contribuir para o corpo. Eu sou do Soldado de Cristo, então só vou participar das atividades do Soldado de Cristo. Está errado, você tem que participar do corpo, porque nenhum departamento sozinho é igreja. A igreja é formada por todos. Essa é a realidade da palavra do Senhor. Meus irmãos, nos versículos 7 a 9, nós vamos ter aqui algo glorioso. Nós vamos ter o chamado, o propósito, as riquezas insondáveis que há em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. No versículo 8 ele diz:
a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Percebam aqui o chamado ministerial, o propósito ministerial e a mensagem do ministro, que é falar sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Aqui nós aprendemos que Paulo não se fez ministro, porque o ministro não se faz ministro. É Deus quem chama, vocaciona e estabelece, confirma. É Deus. Ele foi feito, seu chamado, assim como o chamado do ministro hoje, é obra da graça de Deus. O ministério, obra do poder de Deus. Aqui no versículo 8, nós temos a humildade sincera dele. Ele vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios as insondáveis riquezas de Cristo. A expressão o menor de todos os santos significa literalmente o extremamente mínimo, o menor dos menores, o mais insignificante. E Paulo aqui, meus irmãos, não está fingindo humildade. Ele se vê à luz da santidade de Deus, e ele jamais esquece que perseguiu a igreja, que foi blasfemo, que deu seu voto para o martírio de muitos cristãos. Ele era inimigo de Cristo, e aquilo acompanhava ele, era o espanto de ter sido alcançado pela graça de Deus. Assim, como é que pode? Como é que o Senhor pôde me chamar, pôde me salvar? Olha, irmãos, esse sentimento tem que estar no meu coração e no seu coração. Você tem que pensar assim: meu Deus, como foi que o Senhor pôde me amar, pôde se compadecer de mim? Porque eu era tão sujo, tão blasfemo, eu estava perdido, caminhando para o inferno, e o Senhor me salvou. Meus irmãos, nós devemos continuamente ser confrontados com essa realidade da parte de Deus, porque isso vai nos levar à compreensão da natureza do nosso chamado, da glória de Deus e o propósito do nosso chamado. E aqui nós aprendemos que quando nós nos vemos pequenos, Deus se faz grande em nossas vidas. Enquanto você for pequeno aos seus próprios olhos, Deus vai te usar. Mas quando você começar a se achar grande, suficiente e capaz, a graça vai se apartar da sua vida. E quem reconhece a sua pequenez, caminha aos pés da cruz, aos pés do Salvador, porque sabe que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, é do Senhor. E aqui, irmãos, ainda no versículo 8, ele vai dizer que foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra insondáveis aqui significa literalmente impossível de se rastrear o fim, incalculáveis, inexauríveis. Ele foi chamado para pregar isso, e nós, a igreja do Senhor, foi chamada para pregar isso. Essa é a mensagem da igreja, não apenas a mensagem principal, mas é a única mensagem. A mensagem mais poderosa é a mensagem sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Não adianta pregar os 7 passos para isso, a campanha para aquilo outro. Se Cristo não for o centro da mensagem, não vai funcionar.
E quando nós ouvimos muita gente inventando tanta coisa, tanta mensagem e deixando Cristo de lado, é porque tornou-se um incrédulo. Não está mais crendo que Jesus é suficiente, é poderoso e é inesgotável. Aqui essa ideia, insondáveis, tem a ideia também de tesouro ilimitado, cuja profundidade não pode ser sondada. É como se Paulo dissesse assim: Cristo é tão vasto, tão infinito em glória, tão abundante em graça, que jamais conseguiremos alcançar o limite do que Ele é e daquilo que Ele faz. Essa é a mensagem da igreja, irmãos, sobre Cristo, domingo após domingo, dia após dia, ano após ano, é sobre Cristo. É Ele mesmo que sustenta a sua vida, é sobre Ele. É Ele mesmo que conduz a sua história, é sobre Ele. É sobre Ele que já conhece o seu futuro, é sobre Ele. É sobre Ele, porque nele nós existimos e nos movemos. Nele, somente nele. Essas riquezas em Cristo incluem a graça eterna de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo em Jesus, inclui a adoção como filhos. Nele, em Jesus Cristo, nós fomos adotados como filhos de Deus. Isso inclui o perdão abundante, o perdão dos nossos pecados. Ele nos livrou da condenação, da culpa do pecado, está em Efésios 1:7, ainda em Efésios 1:7, nele nós temos a redenção completa, o pagamento, o preço pelos nossos pecados, ele efetuou na cruz do Calvário. Ainda em Efésios 1:9-10, nós temos em Cristo a revelação da vontade divina, o mistério do seu plano eterno. Nele nós temos herança celestial, por causa dele agora o Espírito Santo habita em nós. Essas são algumas das riquezas insondáveis que há em Jesus Cristo, Senhor da igreja, dono da igreja, o marido da igreja. Caminhando, meus amados, nós temos aqui no versículo 10 e 11, a igreja como manifestação da sabedoria de Deus, onde Deus está revelando o seu propósito glorioso e eterno. Ele declara no versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Esse versículo, meus irmãos, é um dos pontos mais sublimes de todo o Evangelho, de toda a carta aos Efésios. Ele aqui afirma que a existência e a obra da igreja repercutem não apenas na terra. Veja bem, a existência, a obra e o propósito da igreja repercutem não apenas aqui na terra, entre os homens, povos e culturas. Não apenas nisso, mas também a obra da igreja, a existência da igreja, reverbera, repercute entre os seres espirituais. É uma obra poderosa, gloriosa. E aqui ele vai falar dessa multiforme sabedoria de Deus, para que essa multiforme se torne conhecida agora, não apenas na terra, mas dos principados e potestades nos lugares celestiais. A palavra aqui multiforme significa multicolorida, multifacetada, variada como um mosaico, de muitas formas. Era usada para descrever tecidos coloridos e finos, tecidos finos, uma obra de arte, com múltiplos brilhos. Assim Paulo está dizendo o seguinte,
que a sabedoria de Deus é tão vasta, tão rica e tão bela, ao mesmo tempo tão complexa, que apenas uma cor ou um aspecto não seria suficiente para revelá-la. Essa multiforme sabedoria, essa multiforme graça do Senhor, que está salvando homens e mulheres tão diferentes, tão distintos, e que estão formando essa tapeçaria, essa obra de arte que o Criador, Ele está executando, salvando homens e mulheres. Um teólogo chamado William Hendrickson, ele diz o seguinte: a igreja é a vitrine cósmica onde Deus exibe a profundidade infinita da sua sabedoria. É a igreja, meus irmãos, que está encenando essa história gloriosa da vitória de Cristo Jesus, essa vitória que é escatológica e que vai estar diante do Senhor, homens e mulheres de todas as tribos, povos e nações. E o texto diz aqui, olha, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades. Esses dois termos aqui, principados e potestades, se referem a seres espirituais, anjos bons, como está lá em 1 Pedro 1,12, mas também anjos caídos, como está em Efésios 6,12, né? São essas autoridades espirituais. Sabe o que é que acontece com esses seres espirituais? Eles observam a igreja. Sim, observam a igreja. Os anjos do Senhor observam a igreja, observam a minha vida e a sua vida, e o quanto que nós temos compreendido a natureza e o propósito da igreja. Também os anjos caídos, que nós chamamos de demônios, eles também estão observando a igreja e estão, segundo a palavra do Senhor, aprendendo com a igreja. Eles estão testemunhando a obra de Cristo na igreja do Senhor. Meus irmãos, essa perspectiva cósmica coloca a igreja nesse nível que é infinitamente maior do que qualquer instituição humana. A única instituição que repercute na terra e nos céus é a igreja de Cristo. E você faz parte dessa igreja. É por isso que a igreja é a manifestação da glória e do poder de Deus. Mas a essa altura, irmãos, é necessário a gente discernir a natureza e a identidade da igreja, para que não haja confusão na sua mente. Nós sabemos e aprendemos que existe a igreja triunfante. Guarde no seu coração, a igreja triunfante está no céu, já partiu, é composta por aqueles que serviram ao Senhor aqui na terra e já partiram, estão com o Senhor. Eles estão em estado de triunfo, eles venceram, não perderam. Aqueles que morrem em Cristo venceram, não perderam. E existe também a igreja militante. A igreja militante é a igreja que está aqui na terra, é a igreja de Cristo que foi salva e está aqui militando, está aqui na terra. A igreja do Senhor, a igreja militante, ela é peregrina. Então é necessário que o povo do Senhor entenda que não pertence a esse mundo. A igreja do Senhor, ela é uma igreja guerreira, que batalha. A igreja, ela trabalha, ela luta, ela sofre e ela testemunha. Essas são algumas das características da igreja militante. É a igreja militante que está engajada numa guerra que é real e é contra, sabe quem é o nosso inimigo? Contra quem a igreja do Senhor luta? Não é contra o nosso irmão que não nos compreende, não é contra o seu vizinho. Você não deve estar em guerra contra alguém que é um desafeto seu, contra uma outra pessoa. A igreja do Senhor está claro aqui, meus amados, sobretudo em Efésios capítulo 6,
que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. A igreja luta contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. De maneira que se você faz parte da igreja de Cristo, você entende que é salvo em Jesus Cristo, amém? Você entende isso? Então entenda que você está em um conflito cósmico, porque a igreja não é parque de diversão. Igreja é um exército, irmãos, e o exército existe para guerrear, fazer guerra contra o inferno, contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. A igreja não é um palco onde espetáculos são apresentados todos os fins de semana para entreter os crentes. Não é isso. Se a sua compreensão é essa, você está equivocado. Aprenda com a palavra do Senhor. A melhor imagem bíblica para a igreja, irmãos, é um exército. É um exército. Você foi chamado para pelejar, para guerrear, para lutar. Porque tem muita gente que está achando que a igreja é um spa, é um centro terapêutico, ou então não é um hospital. A igreja é um hospital, então todo doente passa a vida todinho doente, querendo ser carregado no braço. A igreja é um exército, está em guerra, e você tem que estar disposto a morrer por essa guerra que é do Senhor. É verdade que existe sim, né, aquilo que se chama de hospital de campanha. Em uma batalha, em um conflito, existe o hospital de campanha. Mas o militante, o combatente, ele vai para lá quando está ferido, mas vai para lá com o propósito de ser restaurado e voltar para lutar. Porque esse lado do hospital, ele dá uma carreira, ele vai ser um desertor. Ele não vai ter autoridade para dizer, no fim da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E o Senhor nos chamou para ter essa convicção. Nós estamos em uma guerra. E quer saber mais? Não adianta você fazer de conta que não quer participar dessa guerra. Se você é crente, você não tem escolha. Se você foi salvo, você não tem escolha. Se você relaxar, saiba que o inimigo, o exército, o adversário, que é o inferno e o diabo, ele não relaxa não. Ele está olhando para você. E se você relaxar, ele vai abater você. Está tudo pronto. E tem outro detalhe, meus irmãos. O exército, quando está agrupado, o pelotão agrupado, a companhia agrupada, o batalhão agrupado, os seus soldados estão ali protegidos. Se um se dispersar, e disser, não quero mais viver a vida na igreja, não quero estar mais do povo de Deus, aí você vai estar vulnerável, e o inimigo vai te abater. De maneira que o Senhor nos chamou, para que pela igreja, essa igreja que milita, essa igreja que luta, essa igreja que guerreia, essa igreja que caminha unida, essa igreja que está em submissão à palavra do Senhor, por meio dessa igreja, é dessa igreja, que a multiforme sabedoria de Deus, ela se torna conhecida de principados e potestades. Não é igreja espetáculo, irmãos. Vamos acabar com o show, vamos acabar com todo entretenimento. Até porque culto é sacrifício, é oferta. O que você trouxe hoje para ofertar ao Senhor? O que nós trouxemos para ofertar ao Senhor? Culto é sacrifício ao Senhor. Meus irmãos, o objetivo da igreja é testemunhar do Senhor. O propósito da igreja militante, o propósito da igreja de Cristo, dessa igreja que a palavra está falando aqui, ele existe e é proclamar o Rei Jesus, o único Rei. O propósito da igreja também é manifestar a glória de Cristo, promover o Evangelho, edificar os santos, resistir ao diabo, combater o pecado, defender a verdade de Deus, expandir o reino legítimo do Filho de Deus. A igreja não existe, escute, a igreja não existe para entreter. O entretenimento da igreja no primeiro século, sabe qual era? Era a igreja morrer na arena. Era o entretenimento para
o inferno e para os incrédulos. A igreja não existe para entreter, para adular os rebeldes. Tem gente que só sabe reclamar, irmãos. Só sabe reclamar, só sabe murmurar. Tudo está ruim. Ninguém agrada essa pessoa. Meu filho, minha filha, você não está entendendo qual é o propósito da igreja. A igreja não tem como objetivo, como projeto, como propósito, está carregando você no braço a vida todinha. Desperta em nome de Jesus. Venha combater conosco. O Senhor te salvou do inferno, entenda. O Senhor te salvou do inferno. Você poderia estar agora no lago de fogo, sofrendo eternamente. O Senhor te salvou para você fazer parte das fileiras do exército dele e combater o bom combate da fé. E você está reclamando a vida todinha. É espiritual, irmãos. Se a nossa perspectiva não for elevada a esse nível espiritual, essa compreensão da palavra do Senhor, não vai adiantar, nada vai nos agradar. Você está em missão, você tem um propósito aqui na terra, e o propósito é contribuir com o propósito que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Não é adular os rebeldes, não é adotar programas sem a Bíblia, não é fazer um assistencialismo vazio, a igreja agora vai virar uma ONG, não vai. A igreja está para pregar a verdade de Deus. A igreja não existe para ser aplaudida pelo mundo não, irmãos. Jesus, o seu Salvador, o meu Salvador, ele disse assim: vocês vão ser odiados de todas as nações. Aquele que quiser ser amigo do mundo vai se constituir inimigo de Deus. Não há neutralidade, irmãos. Nós devemos assumir a realidade da palavra do Senhor, de maneira que a função principal da igreja é revelar a sabedoria multiforme de Deus na terra e nos céus. Isso significa que quando a igreja evangeliza, ela está revelando a sabedoria de Deus. Quando a igreja se santifica, ela revela a sabedoria de Deus. Quando a igreja vive em unidade, ela também revela a sabedoria de Deus. Quando a igreja sofre por amor a Cristo, ela está revelando a sabedoria de Deus. Quando ela luta contra o pecado, contra a mentira, contra o diabo, ela revela a sabedoria de Deus. O que é que nós encontramos ainda no versículo 11? Ele diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero destacar somente esse propósito eterno, porque se é eterno, irmãos, não muda. O propósito de Deus não muda. Se é eterno, ele não tem que se adaptar ao modismo do século 21, porque ele é eterno. Se é eterno, o propósito não envelhece. Se é eterno, o propósito não se desgasta. Se é eterno, não pode ser substituído. Se é eterno, não tem a ver com uma nova versão. Vamos fazer agora uma nova versão do Evangelho, uma nova versão da igreja, algo mais light, algo mais atualizado. Não, porque o propósito é eterno e é em Cristo Jesus, é um só, estabelecido por Deus na eternidade e confirmado por Jesus aqui na terra. E se é em Cristo, entenda, se é em Cristo, não é sobre nós. Se é em Cristo, não é sobre a glória humana. Se é em Cristo, não é sobre o marketing religioso. Se é em Cristo, não é sobre projetos pessoais. Se é em Cristo, não é sobre preferências. Se é em Cristo, não é sobre quem lidera. É sobre Cristo, é para Cristo, é por meio de Cristo e para a glória eterna de Cristo. Irmãos, meus irmãos, por fim, a palavra do Senhor vai nos falar sobre a glória do sofrimento pelo Evangelho. Ele vai dizer assim: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, pois nisso está a vossa glória. Paulo, ele aqui está sofrendo, mas consciente que isso é glória. Ele sofreu, por exemplo, lá em 2 Coríntios 11, 24,
5 vezes ele foi açoitado, 3 vezes em naufrágio, em prisões, em apedrejamento, em perseguições, em traições, em fome e perigos, e ainda ele declara: por isso me glorio nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Se um servo de Deus sofre pela causa do Evangelho, esse sofrimento não deve ser motivo de tristeza, não deve ser motivo de esfriamento, não deve ser motivo de vergonha, é motivo de honra, de alegria e de glória. 1 Pedro 4,3 diz assim: alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. E aqui nós aprendemos que se alguém está sofrendo por Cristo, não deve ficar triste. Glorifique o nome do Senhor. Você está participando dos sofrimentos de Cristo e em breve vai participar da glória dele. Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. É o que diz a palavra do Senhor. Para concluir, irmãos, a igreja de Jesus Cristo é uma expressão do poder e da glória de Deus, porque a igreja é o povo mais abençoado da face da terra. Então viva como alguém que carrega essas bênçãos. Não olhe para você como miserável, não. Você não é miserável, não. Diga amém. Você é um servo de Cristo, abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então não fique pensando: não, eu sou um coitadinho, não sou abençoado, porque aí você pode atrair coisa ruim para a sua vida. Você é abençoado e abençoada pelo Senhor. Você tem o seu lugar garantido dos céus, você vai reinar com o Senhor. A igreja de Cristo é o povo mais poderoso da terra. Ore e haja consciente de que o Espírito opera em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera na sua vida. Então não há nada que ele não possa fazer. Ele é poderoso. Ele pode tirar a sua tristeza e dar alegria. Ele pode tirar a tua dor e trazer alívio. Ele pode tirar a tua tristeza e colocar em seus lábios um novo cântico. Ele pode reverter a situação, o contexto. Ele é todo poderoso. A igreja recebeu a missão mais gloriosa, é por isso que ela é uma expressão do poder e da glória de Deus. E a missão é proclamar a Cristo onde quer que ela esteja. Irmãos, o nosso papel enquanto ministro do Evangelho é dizer assim: ovelhas do Senhor, vocês devem ir aos pés do Salvador. Ele é onipotente. Se você quer uma ovelha de Jesus Cristo, se você for aos pés dele, nele você vai encontrar tudo que você precisa para essa vida e para a vida eterna. É nele. É nele, irmãos. Somos parte desse mistério revelado. Então viva em unidade e reconciliação. Somos ministros da riqueza ou das riquezas insondáveis de Cristo. Por isso sirva a Jesus Cristo, sirva. Ele é riquíssimo. A riqueza dele é insondável. Os homens mais ricos do mundo, as suas riquezas podem ser calculadas e também são variáveis. Mas as riquezas de Cristo não. É um tesouro incalculável. Tem gente que gosta de ser amigo de gente rica, né? Amém, não tem problema não de ser amigo de gente rica, não. É uma coisa até boa, né? Se for, não pela riqueza, mas porque tem empatia. Mas olha só, você está desprezando a pessoa que é a pessoa mais rica de todo o universo, Jesus Cristo, que te chama a andar com Ele, a estar ao lado dEle. Então não abandone esse amigo não, que ele é fiel, além de ser rico, né, cuja riqueza é infinita, ele é fiel, ele é amigo, ele vai te socorrer, ele vai te suprir, ele não vai te trair. Então, é essa riqueza insondável de Cristo. Somos essa manifestação cósmica da sabedoria de Deus. Viva com temor e propósito. Somos um exército santo. Ô irmãos, se sairmos daqui, além de tudo que nós aprendemos,
tendo ciência disso, você que é crente, se você sair daqui ciente disso, que a igreja do Senhor, nós somos um exército, nós somos um povo e cada servo deve compor essa fileira desse exército, a gente já aprendeu muita coisa. Você vai entender que está em uma batalha, em um conflito, e você não vai abandonar os seus companheiros, as suas companheiras nessa batalha. Não abandone, em nome de Jesus. Diga amém. Não vou abandonar, não abandone não. Até porque se você for para longe, como eu falei hoje pela manhã, saiba que o diabo, o exército do inferno, ele é bem organizado, viu? Ele é bem organizado. E aí já tem um sniper do inferno apontando, para a sua cabeça, querendo lhe derrubar. E se você sair do meio do povo de Deus, isso é perigoso. Ele pode efetuar um disparo e ele vai acertar. Agora, se você tiver a sombra do Onipotente, no meio do povo de Deus, o Senhor vai te proteger, vai te guardar. E por último, sofrer por Cristo é glória. Sofrer por Cristo é glória. Não desanime. Deus está executando o seu propósito eterno e infalível. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, convidar o ministério de louvor aqui. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra. Deus é grande, irmãos. Ore conosco, ore comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, tão profunda, tão esclarecedora. Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, nos dá discernimento, crescimento espiritual, a fim de compreendermos, Senhor, o teu propósito, o projeto do Senhor, a natureza da tua igreja. Oh, meu Senhor, nos ajuda para que as tuas palavras não fiquem apenas em nossas mentes, mas que desçam também ao nosso coração e possam e venham nos transformar e nos aperfeiçoar continuamente. É assim que nós oramos, Senhor, agradecidos, porque segundo a tua palavra, nós aprendemos nessa noite verdades eternas e imutáveis, um propósito que é eterno e é em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ó Pai, agora te apresentamos as vidas que aqui estão. Nós não sabemos se todos já entregaram a vida ao Senhor. E nós queremos te pedir que nesse momento, se há alguma vida aqui que ainda não faz parte desse exército santo, da igreja do Senhor, que é essa expressão poderosa da tua glória, ó Espírito Santo, toca nessa vida, gera conversão, gera arrependimento, gera entrega e confirmação. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.